Para fazer a apresentação, convidamos o presidente da SRJ, senhor Josier Marques Vilar. Muito bom dia a todas, a todos. Desculpem o pequeno atraso no início do nosso dia. O governador foi pontualíssimo, aliás, mais do que pontualíssimo, ele chegou aqui antes da hora. O atraso foi nosso por alguns probleminhas técnicos já superados e vamos agora iniciar esse grande encontro dessa figura que eu considero a figura política, uma das figuras políticas mais relevantes do nosso país. Bom, eu sou fã de carteirinha do governador Paulo Artung. Aonde ele for, eu vou atrás. Se ele se jogar do 10º andar, bom, isso eu não faço não, mas eu é até capaz de fazer, porque eu tenho certeza que se ele estiver tomando uma atitude dessa, é porque é de uma atitude boa para a construção da cidadania plena. O governador Paulo Artung é um desses políticos que honra a classe política brasileira. Eu fico muito feliz quando eu vejo o governador Paulo Artung, que foi governador 3 vezes, deputado estadual, deputado federal, senador da República, líder estudantil, diretor do BNDES, enfim, ele ocupou as funções públicas e saiu delas de forma limpa e absolutamente transparente. Eu fico muito honrado de, como presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, receber essa figura tão ilustre e tão, assim, eu diria assim, emblemática do nosso país, que serve de inspiração para muitos jovens políticos do Brasil. Muito obrigado, governador Paulo Artung, por sua honrosa presença entre nós. Muito obrigado a Marta Aracaki, que estará aqui comigo, e Aspásia Camargo, nessa conversa informal com o nosso governador. Ele terá um tempo inicial de 10 ou os minutos que ele queira para fazer uma exposição sobre o seu olhar sobre as cidades, especialmente sobre o Rio de Janeiro, e em seguida nós começaremos aqui um bate-papo com ele. Muito obrigado, governador. Seja muito bem-vindo à Casa de Mauá. Eu queria dizer para vocês, depois olhem ali para aquela direita, que vocês estão vendo o avatar do Barão de Mauá, que amanhã ele estará sendo entrevistado por um grupo de entrevistadores e jornalistas. O nosso avatar feito com uma estrutura de inteligência artificial e inteligência generativa. Então ele fala do passado, do presente e do futuro. E a empresa Euvatar, uma empresa gaúcha, que construiu esse nosso avatar. Ele é espetacular, eu já testei, fiz um monte de perguntas mais escabrosas possíveis e ele responde em tempo real. Esse mundo novo que a gente está vivendo da inteligência artificial é uma coisa extraordinária. Muito obrigado, governador, o tempo é seu. Bom dia a todos. É uma alegria estar junto com vocês, participando deste evento. É a 3ª vez que eu venho aqui na Associação Comercial. A primeira vez como palestrante, eu estava exercendo um dos mandatos de governador do Espírito Santo. Eu fui governador 3 vezes do estado e fui convidado para expor a experiência que nós estamos desenvolvendo no Espírito Santo. A 2ª vez que eu vim aqui foi na sua posse, né? Fiquei ali no meio do auditório te aplaudindo, né? Torcendo para que essa nova gestão liderada por você ajudasse a organizar o movimento empresarial do Rio de Janeiro, né? Eu chego lá depois nisso. E hoje que eu estou aqui para conversar um pouco com vocês. Assim, quando eu olho para o Rio, eu olho para um dos grandes potenciais do nosso país. Assim, o olhar que eu tenho é esse. Assim, fui criado num estado vizinho, que sempre olhou o Rio com muita admiração e muito respeito, né? Esse potencial, ele tem um espraiamento em várias vertentes que vocês conhecem muito mais do que eu. Mas, sim, eu cheguei a cunhar uma frase que para o Brasil dar muito certo,
o hipster está dando certo também. Então, assim, é esse o sentido do olhar capixaba para esse extraordinário Estado federado, né? A quadra que nós estamos vivendo no mundo hoje é uma quadra desafiadora. Vou citar alguns fatos rápidos assim, eu vou tentar ser muito rápido aqui na minha intervenção. Quer dizer, nós temos aí um conflito entre Estados Unidos e China que tira o mundo de um ciclo, na minha opinião, virtuoso que nós andamos, né? Nós tivemos um progresso extraordinário, nós tivemos uma exportação de deflação no mundo, nós conseguimos ver o mundo tirar um sem número de planetários da extrema pobreza nos últimos anos. Esse conflito, de certa forma, interrompe esse processo, na minha modesta visão, né? Soma-se a isso duas guerras, uma que eu achava que não ia acontecer mais na Europa, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia. A minha impressão é que a arquitetura do mercado europeu tinha conseguido colocar um freio nesse processo, mas a vida está mostrando que não. E esse novo conflito no Oriente Médio. Quer dizer, isso mostra que nós não estamos numa fase boa do mundo. Acho que nós vamos viver aí anos em que nós vamos conviver com a queda de atividade econômica no mundo. Soma-se a isso o maior desafio que nós temos. Eu acho que um dos maiores desafios da caminhada humana, que é a emergência climática, que é o desafio que não tem solução unilateral, só tem caminho multilateral, e não é fácil fazer uma concertação multilateral. É fácil no debate, mas é dificílimo na implementação. Se a gente olhar o que nós construímos no Acordo de Paris, é extraordinário. As metas, os objetivos, mas se fizermos um balanço, e vamos ter que fazer o balanço em Belém nós vamos fazer o balanço de Paris, né? Das metas de Paris, quer dizer, o balanço não nos deixa animado, né? E a gente, aqui eu já estou me adiantando a uma tarefa que nós vamos exercer daqui a pouco mais de 12 meses, né? Então, é esse o mundo. Curiosamente, José, quando eu olho o Brasil nesse mundo, eu vou chegar no Rio de Janeiro, fique tranquilo, mas antes eu passo pelo Espírito Santo. Quando eu olho o Brasil nesse mundo, eu vejo um país desafiado, como todos os outros países, né? Ontem eu fiz uma expressão, vendo o desfile das Olimpíadas no Rio Sena, mais de 200 países desfilando, e, de certa forma, emocionando o mundo. Eu fiquei pensando como é que a gente consegue uma linha boa, uma agulha forte, para costurar esses 200 e tantos países em relação a um compromisso com o futuro, com as gerações futuras, né? Não um olhar no umbigo e no dedão do pé, mas um olhar para o horizonte, onde estão os nossos descendentes, as futuras gerações, né? Então, assim, quando eu olho o Brasil nesse mundo, eu vejo desafios, eu vejo que o Brasil não tem o dinheiro que está sendo alocado no IRA, esse programa de mudança de matriz energética americana. Nós não temos o dinheiro que os chineses estão colocando em energia limpa.
Nós não somos a base regulatória que é a Europa nos tempos atuais, está aí o Green Deal, mas nós temos algumas coisas que nos diferenciam. Nós temos ativos ambientais notáveis. Vou citar o que nós significamos na biodiversidade do planeta. Nós significamos mais de 20% da biodiversidade do planeta. Isso não é irrelevante, isso é extremamente relevante. Nós somos o território da maior floresta tropical do mundo. Temos mais de 12% da água doce. Já temos uma matriz energética diferenciada. Sonho de consumo de muitos dos países com nível de desenvolvimento muito superior ao nosso, né? Então, assim, o Brasil tem dever de casa, precisa combater desmatamento, precisa combater garimpo, precisa combater grilagem de terra, precisa ter capacidade de regular as coisas com competência. Parar com essa história de pendurar uma meia dúzia de jabuti em cada diploma legal novo que a gente estabelece no país. Se nós não temos o dinheiro deles, nós temos que ter uma regulação melhor do que a deles. Não é igual a deles, né? E não pior, como muitas vezes nós estamos vivenciando. Agora mesmo nós estamos discutindo o mercado regulado de carbono, que é um tema importante. Já saiu do Senado, já foi para a Câmara, já está no Senado novamente. A senadora Leila é a nossa relatora. Quer dizer, esse é um diploma que nós tínhamos que caprichar na sua elaboração, para dar um exemplo concreto. Então, nós temos dever de casa. Nosso mercado regulado de carbono tem que dialogar com os mercados existentes, particularmente com o mercado europeu. Não pode virar mais uma estrutura burocrática no país, entre tantas que amarram o nosso desenvolvimento. Não pode sufocar o mercado voluntário de carbono, porque ele é importante na restauração florestal de nativos no país. Nós temos um compromisso em Paris de restaurar 12 milhões de hectares. Nós vamos arranjar dinheiro para isso. Eu presido um setor que faz reflorestamento com essências exóticas há muitos anos no país. Tem uma história de sucesso no país. Nesses anos todos de trabalho, é só lembrar, Suzano completou 100 anos esse ano, Klabin tem mais de 100 anos. Nessa história de sucesso do setor, porque esse setor foi para o mundo e é competitivo no mundo inteiro, num dos seus produtos, que é a celulose, nós somos o maior exportador, somos o segundo produtor do mundo, somos o maior exportador. Mas em toda essa história, nós reflorestamos 10 milhões de hectares. Nosso compromisso em Paris é reflorestar com nativas 12 milhões de hectares. Nós precisamos de um mercado voluntário que traga dinheiro de fora para financiar essa atividade no nosso país. Então, assim, vou voltar ao raciocínio, nós temos dever de casa. Mas, na minha opinião, eu sou um leitor compulsivo de história. Adoro história, história econômica, história do nosso país. Na minha opinião modesta, o Brasil está vivendo o melhor ciclo de oportunidades da sua história. Olha que o velho Roberto Campos, frasista, eu fui colega de Roberto Campos na Câmara dos Deputados, né? Eu tive a oportunidade de ter essa convivência, um frasista de muita qualidade, a certa altura cunhou a frase que o Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades. Então, assim, nós estamos diante, na minha opinião, mesmo num quadro internacional complexo, como eu citei, nós estamos numa quadra, José, que eu acho que é talvez a quadra de maior oportunidade para o nosso país. O mundo precisa de alimentos. Vamos ver o que o mundo precisa aí. O mundo precisa de alimento, a população continua crescendo, não é homogênea no mundo, em algumas regiões a população estacionou, mas a população continua crescendo.
a história do Brasil, da invenção de uma agricultura tropical, fruto de alguns visionários no nosso país, nos tirou na década de 70, ou seja, ali na esquina, nos tirou da década de 70 de importador de alimentos. Hoje nós estamos alimentando mais de 10% da população planetária. Podemos crescer essa produção sem derrubar floresta? Podemos. Essa é a pergunta óbvia. Podemos crescer essa produção conservando a cobertura florestal do país. Nós temos hoje no país mais de 80 milhões de hectares de terra antropizada com algum nível de degradação. Boa parte dela passível de ser convertida para a produção de alimentos, para a produção de fibra, para a produção de energia e para a restauração florestal de nativas. 4 possibilidades aí, né? Se vocês fizerem um sobrevoo no mundo, onde é que tem isso? Tem na África, que não tem segurança jurídica. Todos que tentam ir para a África fracassam. Eu acho que não tem outra expressão para usar. Inclusive amigos nossos, queridos, né? Alguns saudosos. Nós temos numa região de guerra hoje, uma guerra que vai se estendendo, aí está completando 3 anos de guerra, numa verdadeira marcha da insensatez, né, que o livro da Bárbara nos transmite. Então, assim, o mundo precisa de alimento, o Brasil tem como ser um provedor importante. O mundo precisa de energia limpa. Nós temos uma matriz energética diferenciada. Nós temos vento constante em algumas regiões do país, em algumas regiões, inclusive, que precisam de maior dinamismo econômico. Nós temos sol, estou falando de energia solar, e nós temos uma experiência de biomassa notável no nosso país que nós não valorizamos. Aliás, nem debatemos com profundidade essa experiência, mas é uma experiência notável. Inclusive no nosso setor de florestas cultivadas, onde nós temos a biomassa florestal, que hoje suporta as nossas plantas industriais. O setor sozinho produz com biomassa florestal 87% do que consome nas suas plantas industriais. De energia limpa, é um dado que vai estar no nosso relatório, que nós vamos divulgar daqui a uns 30 dias. Nós divulgamos um relatório anual. Então, o mundo precisa de alimentos, o Brasil tem espaço, o mundo precisa de energia limpa, o mundo precisa de produtos fabricados, sabe, na vária concepção de o que é uma indústria moderna hoje, a partir de energia limpa. Esse é um espaço de reindustrialização do Brasil na direção certa, não na reindustrialização de jogar dinheiro, de subsídio, dinheiro público, que a gente joga dinheiro fora ao longo dos últimos anos no país. Pelo menos um aplauso eu ganhei. Quer dizer, daquilo que o mundo precisa hoje e vai precisar nos próximos anos, o Brasil tem grandes oportunidades. Ontem eu estava numa mesa discutindo uma planta siderúrgica de investidor estrangeiro que começa a estudar o nosso país para produzir aço verde a partir de hidrogênio de baixa emissão. Já discutindo sites no Brasil, olhando oportunidades. Um é no Rio. Um dos sites estudados, evidentemente que isso é uma disputa, né? A questão locacional é uma disputa permanente, né? Quer dizer, o Brasil, vou usar uma expressão do futebol, que é uma coisa que a gente gosta, né? Mesmo quando os times da gente estão perdendo, a gente continua apaixonado por esse trem. O Brasil
eu acho que tem uma bola na cara do gol, num gol sem goleiro, mas eu continuo com medo danado da gente chutar fora. Eu continuo com medo danado da gente chutar fora. Eu acho que a gente tem uma enorme oportunidade. E aí essa oportunidade perpassa nas suas vocações todo o território nacional, inclusive inclui com muito carinho um estado como o Rio de Janeiro, né? O que nós precisamos, e aí eu vou concluir para a gente conversar, que eu acho que é melhor do que monólogo, o que nós precisamos é mudar a nossa cultura. Aí o Espírito Santo é um exemplo, eu acho. O Espírito Santo é pequenininho, território, o ex-governador é baixinho, mas ele produziu uma coisa grande, que é um bom exemplo, né? Porque ele quebrou uma cultura que é nossa, não é só do Rio de Janeiro. Muitas vezes eu vejo o debate aqui no Rio de Janeiro, parece que os problemas só existem aqui, não é verdade, né? Nós precisamos quebrar uma cultura que é a cultura de achar que alguém vai resolver o nosso problema. É a cultura do salvador da pátria. Vai aparecer um iluminado que vai nos conduzir ao reino da prosperidade, da superação das desigualdades sociais, da ideia da diversidade se implantando e assim por diante. Isso não existe, né? Não vai aparecer, né? Olha quantos salvadores da pátria nós já elegemos no Brasil para presidente da República e demos com os burros na água. Não vou citar nomes, porque eu não gosto de fulanizar. Eu gosto de debater ideias. Eu não gosto de fazer briga pessoal, nunca foi meu estilo. Então, assim, esse caminho já deu errado, nós precisamos de um caminho que dê certo. Aí o Espírito Santo, pequenino, ele inspira. Porque o que tirou o Espírito Santo do buraco, da mão do crime organizado, de um quadro de segurança pública lastimável, de um Estado que não conseguia pagar suas contas, devia aos funcionários públicos, se financiava nos fornecedores. Isso é um troço maluco, sabe? O dia que eu tomei posse, a nossa dívida de curto prazo, não tem nada a ver com dívida fundada com a União, não. Dívida de curto prazo significavam 4,5 arrecadações brutas do Estado. Sim. Eu confesso que eu dei uma tremidinha. Sou humano, carne e osso. Meu Deus do céu, depois de uma carreira tão bonita, eu vou bater no muro de pedra aí. Quer dizer, como é que nós tiramos o Estado desse buraco que o Estado entrou, né? Depois da democratização, nós tivemos 2 bons governos e depois fomos para um ciclo de 12 anos de desorganização constante. Coisas que se reorganizaram aqui como jogo de bicho, no mesmo período reorganizaram no Espírito Santo e conseguiram posições notáveis na política capixaba, né? Então, assim, eu costumo brincar que a gente é um pouco miniatura do que se viveu no Rio de Janeiro, que se viveu e vive, né? Então, assim, nós conseguimos porque os empresários saíram da zona de conforto. Eu dei esse depoimento igualzinho há uma semana atrás lá na XP, né? Eles me pediram para dar esse depoimento no fórum da XP. Os empresários saíram da zona de conforto e resolveram organizar um movimento transversal dos vários setores, fizeram um pacto entre eles, que aquilo ali não ia ser um balcão para pedir coisas ao governo, aquilo ali ia ser uma fonte de inspiração para consertar o presente do Espírito Santo e criar condições para produzir um futuro. Depois isso virou um plano de desenvolvimento de longo curso, né? A sociedade civil descruzou os braços também. O arcebispo, que era a maior liderança civil que nós tínhamos, foi para a mesa. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que era uma segunda liderança importante civil, levaram as igrejas, levaram os movimentos sociais,
Os empresários criaram uma coisa chamada Espírito Santo em Ação, que existe até hoje. Continua produzindo, trabalhando, interferindo em políticas públicas como educação, nos ajudando a melhorar a educação básica do Espírito Santo, que é um baita desafio do país inteiro. As lideranças civis criaram uma coisa chamada Reage Espírito Santo. Esse não continua até hoje, mas teve um papel de muito vigor, né? Por isso é que eu brinco assim, olha, os capixabas fizeram o que o sambista escreveu. Levantou, sacudiu a poeira da corrupção, do crime organizado, da desorganização, do sucateamento da máquina pública. Uma máquina pública absolutamente, eu não vou nem contar dados para vocês aqui, sabe? O sistema prisional destruído. Você não faz segurança sem sistema prisional. Você não faz segurança sem sistema prisional. É uma coisa que a sociedade não tem avaliação, mas essa é uma questão fundamental, né? Nós não tínhamos sistema prisional no Estado. O sistema foi fundado a partir desse movimento que se fez. Mas a sociedade levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima, né? Então, assim, no último governo que eu liderei, nós evoluímos do 11º lugar no IDEB para 1º lugar na prova de português e matemática. Nós fomos para a menor mortalidade infantil. Nós fomos para um ciclo de queda de homicídio, de roubo, de furto. Estou falando de indicadores de segurança pública. Quer dizer, mas o sinal é esse, assim, se eu posso dar um sinal, é que a gente precisa quebrar essa tradição. Isso não vale só para o Rio de Janeiro, José, isso vale para o Brasil, né? Eu acho que a gente é muito passivo, e toda vez que fala assim, vamos entrar no debate, as pessoas, eu não vou brigar. Não é brigar, vamos entrar no debate, vamos discutir ideias, né? Vocês têm coisas no Rio de Janeiro que são ativos adormecidos, que, no estalar de dedos, isso pode produzir resultados magníficos. Tem uma inteligência no Rio, que vem da evolução da academia no Rio, que é espetacular. Quer dizer, é o negócio da linha e da agulha, né? Precisa ter a capacidade de costurar isso aí. Eu acho que esse é o desafio. Então eu paro por aqui, porque eu falei que ia falar pouco, falei muito, peço desculpa, fico à disposição para conversar com vocês. Eu acho que o mundo não está andando bem, acho que o Brasil tem que estar atento a essa mudança de humor no mundo, porque isso faz com que a gente conviva com outro mundo, com dinheiro mais caro, isso modifica tudo. Mas acho que o Brasil tem oportunidades nessa quadra do mundo notáveis. Eu torço para que ele não jogue fora essas oportunidades. E eu acho que o Rio, como o Brasil, sabe, precisa de um choque de participação cidadã, sabe? E nada melhor do que falar isso numa casa como essa, com tanta inspiração, não só para o Rio, para o Brasil e para o mundo, em termos do empreendedorismo. Então, assim, paro por aqui, fico à disposição de vocês para a gente fazer a parte melhor do processo, que é conversar um pouco, trocar ideias. Muito bom. Muito bom, governador. O senhor já deu o caminho. Muito interessante o seu olhar sobre o caminho que nós temos que caminhar. Eu vou começando alguns pequenos questionamentos, mas eu queria registrar a presença entre nós da querida mestra Cláudia Costin, essa referência nacional de educação. Obrigado pela presença, Cláudia Costin. Governador, realmente nós vivemos aqui no Rio de Janeiro
uma situação que o senhor está nos inspirando e eu, a partir deste momento, já aceito o desafio de participar, através da associação comercial, desse movimento que deve reunir as principais lideranças empresariais da nossa cidade, do nosso estado, a sociedade civil de uma maneira em geral, a academia, através ali do nosso querido Mauro Osório, que está aqui nos honrando com a sua presença também, e que hoje lidera um conjunto das universidades públicas, um fórum de reitores das universidades públicas que foi criado, e o Mauro é que é o coordenador disso. Eu acho que está na hora daquilo que o Mauro chama da crise institucional, que é uma crise reputacional do nosso Estado. Nós temos que reconhecer que não é fácil um Estado que teve na sua trajetória o afastamento, a prisão de 5 governadores sucessivamente. Tudo isso é uma tragédia para o nosso Estado, mas nós precisamos enfrentá-la com o bom senso, com a razoabilidade, com o comprometimento da sociedade. Sem isso, nós não avançaremos no nosso Estado. E eu imediatamente vou propor aos presidentes da Firjan, da FEComércio e de todas as instituições, ao Fórum de Reitores, que criemos um ambiente que seja capaz de mobilizar a sociedade com este propósito. Muito obrigado por sua inspiradora sugestão. Mas eu queria voltar para a questão climática, que é uma questão que eu tenho visto o seu envolvimento, assim, comprometimento muito intenso. Eu li um artigo seu recente, não sei se foi na Folha ou no Estadão, que o senhor falava exatamente dessas questões, que nós não devemos abrir no Brasil mão de sermos protagonistas dessa questão ambiental e climática que vai e está comprometendo a sobrevivência da humanidade, e que o senhor ainda no artigo falava porque os europeus querem assumir essa posição de liderança. Não podemos deixar que isso aconteça, nós temos que tentar assumir essa liderança, porque nós somos o maior protagonista por termos aqui esses biomas todos que o senhor referiu. Mas quando o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, eu não sei de que maneira cidades como Rio, como Vitória, como São Paulo, podem estar contribuindo para mitigar esses riscos climáticos e ambientais que todos nós tememos. Eu não sei exatamente o que nós podemos fazer em nossas cidades. Obviamente que temos que evitar as queimadas no Centro-Oeste, na Amazônia, essa série de coisas que o senhor fala no seu artigo, de uma maneira muito intensa, dos 15 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica, desassistidos e que buscam a sobrevivência, muitas vezes destruindo aquele ecossistema, mas porque não tem saneamento, porque não tem acesso a nada, à água, à educação, à saúde. É uma situação de difícil solução, mas de necessário enfrentamento. Mas quando a gente vem para as cidades, o que nós podemos fazer nas cidades? Olha, pode fazer muito, né? Mas eu, antes de falar sobre a sua pergunta, queria dizer que eu queria dar uma dica que eu não sei se todos assistiram. O Mauro me mandou um podcast que gravou com vocês aqui, discutindo o Rio de Janeiro. E eu, no final de semana, assisti o podcast, né? E aí eu sou economista, não sou médico, mas economista se mete tanta besta na área de conhecimento dos outros que eu vou prescrever, né? Prescrever é coisa de médico, né? Quem não assistiu deveria assistir. Eu acho que é uma boa... Trabalha a linha do tempo, né? Olha a história do Rio de Janeiro e tenta diagnosticar os problemas do Rio e ousa até prescrever alguns remédios para frente. Então, eu achei muito legal e gostei muito, até agradeço de ter me enviado, porque isso consolida uma visão que eu tenho. Quer dizer, não precisa trazer nada de fora
para botar o Rio rodando bem, né? Aliás, das vezes que trouxe de fora, não produziu experiências notáveis. Então, assim, eu acho que aqui no Rio você tem energias adormecidas que precisam ser despertadas. Acho que o que mais precisa aqui é do exercício de liderança. Esse é o desafio, né? Porque muitas vezes a gente se depara com essas máquinas que são capazes de colocar o Mauá aqui batendo um papo com a gente, né? Essas máquinas são maravilhosas. O conhecimento humano, a evolução do conhecimento humano é uma coisa notável, né? Mas assim, a gente precisa ter claro que isso aí não substitui o papel da liderança. Eu acho que aí, de certa forma, me inspirando no podcast, eu queria dizer, assim, precisa de um exercício de liderança. E liderança é uma coisa que precisa ter despreendimento, né? Se você começa um movimento olhando para o umbigo e para o dedão do pé, não, eu quero cuidar da minha corporação, do meu grupo, do meu negócio, do meu setor, você não vai sair do lugar, né? Eu costumo brincar que você tem que subir o voo, né? Você tem que sair e ir para um voo mais alto, para um olhar totalizante, para objetivos macros. Eu acho que esse é o desafio, né? E eu retomei aqui fora da sua pergunta, peço desculpa, né? Mas eu acho que as cidades, assim, o desafio está posto. Cidades marítimas estão desafiadas com o nível do mar. Teve matéria essa semana chamando a atenção de Rio, Espírito Santo, né, Vitória e outras cidades brasileiras, outras cidades do estado do Rio e assim por diante. Então, e nós estamos num momento rico, que é um momento de debate municipal, né, onde nós vamos escolher os nossos vereadores, vamos escolher os nossos vice-prefeitos, vamos escolher os nossos prefeitos, um novo ciclo de liderança aí no poder local. E eu acho que esse é um tema que agora tem lugar, né? Precisamos discutir educação básica, né? Educação infantil, primeiro ciclo do fundamental, segundo ciclo do fundamental, precisamos discutir atenção primária de saúde, né? Em algumas cidades você tem outros níveis sendo gerido pelo município. Precisamos discutir segurança pública, precisamos discutir, o município tem papel importante numa política de segurança pública, mas precisamos discutir clima, né? Então isso aí, se eu posso sugerir, é que isso esteja nos programas de campanha e nos programas de governo, porque esse é um desafio, e aí tem que olhar tudo, né? Esses dias o embaixador Zé Carlos foi à China. Zé Carlos trabalhou comigo no governo do Espírito Santo, trabalha comigo na IBA. Foi na China, voltou impressionado com o impacto da mobilidade em algumas cidades na China. Quer dizer, como melhorou a qualidade de vida, né? com a eletrificação da mobilidade. Quer dizer, isso é uma construção que precisa ser discutida. Quer dizer, e num país como o nosso, que é um país com toda a diversidade que eu já citei aqui, com experiências notáveis na área energética. Então, assim, eu acho que essa é uma agenda que precisa entrar no debate das lideranças municipais também, e as cidades precisam estar preparadas para esses eventos que estão cada dia mais constantes, né? Nós tivemos esse episódio do Rio Grande do Sul dramático, né? Mas ele precisa acender a luzinha certa para a gente poder pensar essa coisa no presente, num futuro próximo, né? Ter um olhar organizado em relação ao tema. Aliás, aproveitando essa sugestão do governador Paulo Artung,
eu já queria convidar todos aqui presentes para o início do ciclo de debate com os nossos candidatos a prefeito. Nós começaremos no dia 13 de setembro, portanto, na outra sexta-feira, com o candidato Eduardo Paes, depois vem o candidato Ramagem, o candidato Tarcísio e a candidata Carol e o Marcelo. Já confirmaram as suas presenças aqui na Associação Comercial, estão todos convidados. Vou passar para Marta Aracaque formular uma pergunta, depois a nossa Aspásia, e para que a gente possa, então, abrir uma pergunta a mais para a plateia e encerrar o nosso tempo. Muito obrigado. Vamos lá, Marta. Bem, bom dia a todos. Eu queria agradecer ao presidente José Villar, ao nosso palestrante Paulo Ortung, pela sua brilhante, Aspásia Camargo também aqui conosco, agradecer ao senhor por sua brilhante exposição. Este fórum está debatendo todos esses assuntos que o senhor abordou aqui, é nossa preocupação da Casa de Mauá. Estamos aqui nesses 215 anos da nossa instituição, procurando preservar o legado de Mauá. É uma casa de empreendedores, de pessoas que querem melhores condições de vida para toda a população brasileira. Mas nós temos aqui, governador, para não me alongar mais, um problema muito sério, que é a nossa insegurança pública, que é um problema que permeia toda a sociedade brasileira. Eu queria saber, porque este problema está destruindo todo o tecido social. E nós precisamos resolver isso. Quais foram as soluções que o senhor adotou no seu estado para conter essa violência urbana, essa criminalidade? Obrigado, Marta. Quer dizer, eu queria dizer uma coisa inicial para vocês, assim. Eu nunca quis, na minha vida, eu aprendi isso com meu pai. Não foi na academia que eu aprendi isso, não. Aprendi com meu pai, que era um contador, comerciante, industrial. Na minha vida, eu nunca gastei tempo e energia para reinventar coisas já existentes. Meu pai falava assim: nós somos só 2 irmãos. A gente não tem que reinventar a roda, né? Me lembro dele falando com a gente, né? Tenho muita saudade do meu pai, que foi uma peça importante na minha formação. O que a gente precisa é colocar a roda para rodar, produzindo mais e gastando menos, né? Eu nunca esqueço dessa afirmação, que me inspirou na vida, que me inspirou e me inspira na vida, né? Então, assim, você me pergunta sobre segurança pública, mas eu vou falar primeiro genérico e chego na segurança pública. Eu, quando cheguei no Poder Executivo, e mesmo no Poder Legislativo, assim, eu sempre procurei ver o que estava dando certo, Brasil afora, mundo afora, né? Eu sempre proclamei que eu gosto de copiar coisa boa, né? Assim, as pessoas muitas vezes querem inventar a sua política pública de educação infantil. Eu nunca quis inventar a minha política pública. Muito pelo contrário. Quando eu vi os resultados do Ceará, eu fiquei curioso por que o Ceará estava dando certo. Só que eu falei para os capixabas: olha, o Ceará está dando certo, o Ceará tem uma renda per capita menor do que a nossa. Então, assim, como é que a gente faz para olhar essa coisa do Ceará? Mandei uma equipe nossa, sabe, para ir lá para o Ceará, aprender com eles. Não escondi isso dos capixabas, muito pelo contrário, eu divulguei isso, porque isso ajuda o empresário a resolver um problema da empresa dele, porque cria uma metodologia diferente, sabe, dele procurar o que é benchmark, sabe. Então, isso, de certa forma, cria uma cultura na sociedade diferente. Então, assim, como é que nós enfrentamos segurança pública? Olhando tudo que estava acontecendo no Brasil e mundo. O que eu quero dizer, assim, nas políticas públicas hoje, eu estou falando de saúde, estou falando de educação básica, estou falando de segurança pública. Nós podemos olhar o mundo, mas hoje nós temos dentro do Brasil experiências bem-sucedidas. Nós precisamos escalar
essas experiências. Então, assim, uma boa política pública de segurança pública no Rio de Janeiro pode ser um somatório de boas experiências Brasil afora, né? Foi isso que nós fizemos, assim, e fomos bem-sucedidos. Por isso que eu já disse aqui, vou repetir, que um sistema prisional que funcione. O que é funcionar um sistema prisional? Não pode entrar coisa de fora dentro do sistema prisional. Ah, mas custa mais caro para o poder público. Custa, evidentemente, mas custa muito mais barato para o conjunto da sociedade, porque a resultante está aqui na rua, aqui embaixo, né? Em furto, roubo, sabe, homicídio e assim por diante. Quando eu era senador, foi feita uma tentativa de fusão da Polícia Civil com a Polícia Militar no Brasil. E eu assisti a esse debate. Eu aprendo muito prestando atenção nas coisas. E eu vi que era, vou usar uma expressão da roça lá do Espírito Santo, era colocar cabrito dentro d'água. Cabrito não quer entrar dentro d'água. Então eu falei, olha, isso não é caminho. O que eu vi no Brasil ser feito e copiei no Espírito Santo? Eu criei uma plataforma no Espírito Santo para trabalhar junto. Polícia Civil, Polícia Militar, depois nós colocamos a Polícia Rodoviária Federal, depois nós colocamos a Polícia Federal, depois nós colocamos, inclusive, as Forças Armadas, nós colocamos todas as agências de segurança pública, de tempo em tempo sentado. O governador sentava junto, isso motivava as instituições sentarem juntos, e a gente colocava num painel todos os indicadores de segurança pública regionalizados, com geoprocessamento de todas as ocorrências, Espírito Santo afora. Esse padrão de gestão, olha bem, a ideia era uma polícia só, não dava. A gente sabe que as duas têm cultura diferente e elas, se deixar sozinha, elas não cooperam, elas competem. E aí viram uma soma de resultado negativo, que é o Brasil afora. Quando nós colocamos sentados numa mesma mesa, o governador de tempo em tempo sentado junto com as lideranças, trazendo as outras agências de segurança pública, e eu não inventei isso, eu copiei isso já tinha sido implementado no meu estado vizinho de Minas Gerais, com sucesso, né? Uma boa instrução técnica para ser feita. Isso modificou. Vocês fizeram o PP aqui. Eu fui ler sobre o PP e fui ler sobre o PP social que vocês não colocaram de pé. E eu me inspirei em vocês para criar um programa que é um trocadilho, né? O programa se chama Ocupação Social, que é levar formação profissional, cultura, esporte, para as regiões quentes da malha metropolitana e das regiões mais populosas do interior do Espírito Santo. Nós fomos levar programa para a juventude, porque os indicadores mostravam que é ali que a gente tinha que atuar, né? Então, assim, o que eu te digo é o seguinte, assim, nós não inventamos nada, nós copiamos boas coisas, e copiando boas coisas, e dando crédito de onde nós copiamos, inclusive, nós conseguimos escalar boas políticas públicas. Eu já falei aqui de resultados que nós entregamos, sabe, magníficos, né? Em prazo pequeno, porque a Cláudia sabe, as pessoas, a educação só vai colher o resultado daqui a 30 anos, 20 anos, não é verdade, não é verdade, sabe, porque hoje o próprio setor privado ajudou muito nisso, porque muitas vezes você tem a política pública desenhada na prateleira para você pegar, graças ao setor privado, e você não precisa licitar uma consultoria, porque se você for licitar uma consultoria, ganha uma consultoria picareta, e você fica ali parado, porque você não vai botar essa consultoria picareta para trabalhar, e você precisa dela. Isso o Movimento Espírito Santo Ação me ajudou muito. Eles estão mandando eu parar ali, mas eu estou falando porque eu acho importante para você. Isso o Espírito Santo em Ação me ajudou muito, porque algumas dessas consultorias quem pagou foi o mundo empresarial. Então, uma coisa que eu ia gastar 12 meses para colocar de pé,
sei lá se colocaria, porque depende muitas vezes quem ganha uma licitação, esse negócio de menor preço, você brinca com essa terminologia, você vê que eu te ouvi do começo ao fim, você brinca, melhor preço, eu estava discutindo a indústria farmacêutica, menor preço, quer dizer, um dia nós vamos ter que melhorar essa máquina pública brasileira, é uma reforma que nós estamos devendo ao país, né? Uma coisa que consome mais de 30% de tudo que a gente produz e que entrega muito pouco, né? Então, assim, os empresários proveram esse serviço para o governo do Espírito Santo, e aí aquilo que a gente ia gastar 12 meses, 2 anos, nós em 3 meses colocamos de pé para funcionar e assim por diante. Então, assim, eu digo assim, eu sou otimista com o nosso país, eu não sou pessimista, não sou otimista bobo, sei dos problemas que nós temos, sei, por exemplo, que o crime organizado está crescendo no território brasileiro, né? Espalhando ações no território brasileiro, está lá no bioma amazônico, nos criando problema. Sei dos problemas, mas sou otimista com o país, porque eu consegui um treinamento na minha vida que permite olhar o copo vazio e não esconder o copo vazio, mas ao mesmo tempo que eu olho o copo vazio e me decepciono um pouco, porque o potencial desse país é enorme, eu tenho capacidade de olhar o copo meio cheio, né? E tenho capacidade de trabalhar com os dois, né? Que é isso que é a química boa, né? E olho o copo meio cheio também e ele me motiva, né? Quando você vê coisas que estão dando certo, quando você vê uma WEG Motores, sabe, escalando o mundo afora, quando você vê Embraer escalando o mundo afora, quando você vê o setor de árvores cultivadas, esse que eu presido, escalando o mundo afora, quer dizer, quando você vê tanta coisa que nós colocamos de pé, essa coisa do agro que eu falei, né? Regiões que eram inóspitas, hoje são celeiros do mundo, graças à aplicação de ciência e o desenvolvimento de uma agricultura que não é a agricultura do norte do planeta, é a agricultura tropical que nós desenvolvemos e hoje exportamos tecnologia para o mundo. Então, assim, não tem motivo para desanimar, mas não tem motivo para ficar de braços cruzados esperando que o outro vai resolver o problema para a gente. Somos nós mesmos que vamos resolver, é botar a mão na massa e transformar potencial em oportunidade, principalmente em esperança para os jovens brasileiros e cariocas que precisam olhar para o futuro e acreditar num futuro de prosperidade. Bem, estamos chegando ao final, mas antes de concluir, eu queria passar a palavra para a nossa Aspásia Camargo, fazer um... Eu já gastei meu tempo todo aqui. Mas o senhor ficaria aqui o dia inteiro, eu tenho certeza que duplicaria essa audiência, porque eu tenho razão ou não de ser fã de carteirinha do nosso Paulo Artung. O cara é craque, pô, ele é espetacular. Aspásia, por favor. Bem, eu só tenho uma censura a fazer ao nosso presidente. Não podia fazer isso conosco. O tempo é curto. Nós precisávamos realmente de uma jornada com você, Paulo, porque o que você fez aqui foi acordar as esperanças, mostrar às pessoas que o pragmatismo funciona e os empresários que essa casa representa são pragmáticos. É isso que você nos disse. Mas eu queria dizer o seguinte, a inovação, as pessoas acham que apareceu anteontem. E eu te conheço desde 80, né? Você era prefeito ainda. E me chamou para conhecer aquele extraordinário trabalho que você fez de recuperar uma área de favela, num pântano, numa área socialmente digna. Um parque, inclusive. Então, eu acho bom lembrar isso. Projeto São Pedro. Projeto São Pedro. Isso nunca se apagou na minha memória. E o que você está fazendo hoje, na verdade, é, em ponto maior, o que você fez lá. Porque não era fácil para um prefeito, naquela época, fazer um trabalho daquele porte. Quantas pessoas estavam envolvidas ali, que você tirou da degradação urbana? 1.232 famílias que nós tiramos de dentro do mar, de palafitas, e assentamos nessa reurbanização do bairro. O bairro mesmo tinha, na época, quase 30 mil habitantes. Então, vocês imaginam que era um prefeito saído da primeira leva
da redemocratização fazendo um trabalho desse jeito. Então, foi fantástico. Então, a inovação é a sua alma. Não adianta você querer enganar a gente, que você copia todo mundo, porque não é verdade. Você inventa e você aplica o que você inventa. Segunda coisa que eu queria dizer é que eu acho que o seu selo é autoridade. Eu me lembro que você enfrentou a corporação policial com muita coragem, com grande risco, e aquilo me ficou calado. Quer dizer, não dá para ser governante, governador, prefeito, presidente da República, sem autoridade para fazer o que tem que ser feito. E, logicamente, eu vejo aqui um institucionalista, né? E Cláudia, que também é inovadora, também é institucionalista, eu acho que é uma turma que vem de longe e que precisa passar para a geração futura, para os jovens que estão começando a fazer o seu trabalho como empresários, como políticos, novas práticas, né? E eu vejo aqui duas lições que você traz para nós sobre o Rio. Primeiro, você, en passant, disse o seguinte: eu era um estado pequeno e eu pensei, nós somos um estado pequeno e isso nos favorece, porque trabalhar com Pará, com Amazonas, é uma coisa gigantesca, complicada, mas o Rio é pequeno. E você completou dizendo, olha, vocês têm ativos adormecidos. E isso eu adorei ouvir, porque é verdade. O tempo todo a gente vê que o Rio tem o que dizer, e uma prática antiga, Mauá, talvez seja o exemplo mais importante, de empreendedorismo, de ousadia, de um trabalho bem sucedido no campo econômico. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Tudo isso que você diz sobre o patrimônio ambiental, que é do Rio de Janeiro também, tem um problema. É que nós, desde a colônia, somos produtores de matérias-primas. E o agro nos abriu uma possibilidade de um agrobusiness, quer dizer, uma indústria da agricultura. Se nós não fizermos isso bem, nós não vamos conseguir ir adiante. E o que eu te pergunto é o seguinte: será que nós estamos alertas para o problema dos hubs mundiais que controlam o agro? Para as tradings, por exemplo, a soja são 4 tradings mundiais, né? Então, se nós não tivermos, por exemplo, na área de mudanças climáticas, o controle do mercado de carbono, não adianta ter todo esse potencial de florestas, de biodiversidade, porque tudo isso vai ser cooptado pelo mercado internacional. Como é que você vê isso? Eu prometo que eu volto. É isso, você promete que volta. E nós vamos precisar que o governador Paulo Artung volte muitas vezes aqui ao Rio de Janeiro e à Associação Comercial. Tem uma sequência. Eu volto e a gente volta. A gente faz um podcast, né? Podcast. Vamos fazer um podcast? Governador Paulo Artung, a única coisa que eu posso pedir é uma salva de palmas de pé para você. Muito obrigado.